Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta, né? Tem um tempão que eu não faço nenhum vídeo, mas porque eu tava usando mais esse canal pra fazer vídeo contando sobre a história da Valentina, né? Sobre como tá o andamento do processo de tratamento dela e tudo. Mas agora eu resolvi que eu tenho que vou começar a contar histórias da minha vida também, né? Vamos seguir com esse canal aqui, ver o que a gente consegue fazer. E quero começar pela primeira aqui com uma história assim que me marcou nos últimos dias, que me deixou bem magoada, mas agora eu já tô de pé de novo, que eu sou vaso ruim, não quebro fácil. Mas então vamos lá. Pra mim contar o que aconteceu agora no final, tem que ter um contexto antes de uma história que vem, né? Como que foi construída isso. Eu conheci uma pessoa em 2005 e na época eu era até casada, que é a decepção que eu tenho na minha vida maior foi essa. Eu era casada e eu acabei envolvendo com essa pessoa. E eu separei do meu marido, que é o pai do meu filho. Mas é uma história para uma outra conversa. Então eu conheci essa pessoa, eu separei em 2006 e fiquei com essa pessoa até 2007. Mas era ficando, não era namorando não. A gente tinha um envolvimento lá e tal. Na época não tinha nem nada de WhatsApp, essas coisas não. Era como mandava mensagem, a gente mandava mensagem por MSN, isso. Tinha Orkut e MSN. Um dia vai me manda uma mensagem, friamente. Fala comigo, eu agora tô namorando, não me manda mais mensagem, não me telefona, tal. Friamente assim, beleza. Não deu chance de eu conversar nada. E acabou ali. E os anos foram se passando, eu não tive mais contato com essa pessoa. Eu sei que ele casou. E depois, não com essa pessoa que ele começou a namorar. Que essa pessoa que ele começou a namorar, eu fui saber só agora, que durou só 3 meses e depois ela terminou com ele. E eu conheço essa pessoa, ela é casada com um ex-namorado meu. Ai, que plot twist, ela é casada com um ex-namorado meu. Aí, ele casou, anos depois, um dia, sei lá como que conseguiu meu telefone, me mandou uma mensagem falando, precisamos conversar e tal. E assim foi seguindo a vida. Às vezes ele me manda mensagem, preciso conversar, desabafar, não sei o quê. Ele vinha na minha casa, desabafava e tal. Nunca tivemos nada, que fique bem claro, ele é casado. E às vezes ele vinha, eu era amiga pra ser o ombro mesmo, de desabafar tal, de conversar. E eu acho que era um respiro que ele tinha, assim, às vezes de sair das confusões que estavam dentro do casamento e conversar. Mas era só conversa mesmo. Graças a Deus, nunca tivemos nada, não. Quando foi este ano agora, 2026, né? Estamos em 2026. Um dia eu recebo uma mensagem lá dele, foi fevereiro, 5 de fevereiro, eu acho. E eu não vi, aí quando eu fui ver já tinha umas 2 horas que tinha mandado mensagem, mas ele tava insistindo, mandou umas 3, 4 mensagens assim, em horários diferentes, e tô precisando falar com você, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, o que será que esse menino quer? Aí eu falei, mais tarde eu te ligo, aí não lembrei também, não liguei. Quando foi mais à noite, ele já foi e falou comigo, não vai acontecer. Tá, daqui a pouco eu te ligo então, aí tomei um banho e tal, pra mim conversar com mais calma. Aí liguei, perguntei, eu falei o que tava acontecendo, aí ele pegou, inventou uma historinha, que como eu mexia com seguro, ele queria saber se eu ainda tava mexendo e tal. Eu falei com ele, não trabalho mais dentro exatamente da área, mas eu ainda faço seguro, que eu tenho meus contatos e tal. Beleza, ele, não, eu tô inventando história e tal, tô precisando conversar com você, que eu separei, que não sei o quê. Tem como a gente se encontrar? Foi no dia, né? Hoje? Eu falei, não tem, porque eu levanto 5h30 da manhã, então não tem como, isso já era umas 8 horas, sei lá. Ele, mas amanhã dá? Eu falei, dá. Aí ele veio, me chamou, me pegou aqui, a gente saiu, fomos conversar, ele foi me desabafando, falou tudo que tinha acontecido no casamento, não sei o que e tal, como tinha sido a separação. Aí perguntou se no outro dia podia vir aqui, eu fui, falei, pode. Aí começou assim. Aí nesse segundo dia que ele veio aqui, na hora que ele foi me deixar aqui na porta aqui, ele foi comigo assim, nossa, queria te dar um beijo. Aí, pode dar, solteira. Não tenho ninguém, não namoro com ninguém. A gente foi dar um beijo, não se encaixou no beijo, porque eu acho que tava aquela tensão toda de separação, de não sei o que, o beijo foi aquele beijo estranho. Aí ele perguntou se a gente podia sair no domingo, porque no final de semana ele ia ficar com os filhos dele e tal. Eu falei, podemos sim. Saímos no domingo, fomos
um barzinho, comemos um churrasquinho lá e tal, ele bebeu uma cerveja. Me chamou pra ir pra outro local, a gente foi. Quando chega lá, que é, né, mais intimamente, eu percebi que ele tava bastante nervoso. E nessa hora a ex-mulher dele liga e ele fica muito nervoso ainda, mais ainda. Ele começa a vomitar de nervoso e eu tentando dar um apoio ali moral, né, entendendo a parte da pessoa que tá, né, passando por um processo de separação, de um casamento longo. E estar num lugar mais íntimo com uma nova pessoa, poderia estar trazendo um monte de coisa. Beleza, entendi aquilo ali. Conversamos, ele ficou muito sem graça de ter acontecido aquilo e tal. Beleza. Aí, passamos outros dias conversando, o carnaval seria daí uma semana. Eu fiquei trabalhando no final de semana do carnaval. Eu tava vendendo papel higiênico, né, no carnaval, perto dos banheiros químicos lá no centro de BH. E aí, na segunda-feira, ele estaria disponível pra ir pro carnaval. Ele falou, não sei pra onde que eu vou. Eu falei, eu tô vendendo papel higiênico hoje aqui na área da Savassi. Se você quiser vir pra cá, depois a gente curte um pouco. Beleza, aconteceu isso. Aí eu fiquei a parte da manhã toda vendendo e na parte da tarde nós ficamos mais curtindo. Na terça-feira, ele falou, então, que tal você não trabalhar na terça e a gente só curtir o carnaval? Beleza. Fui pro carnaval, encontrei com ele lá. Aí ele ficou bebendo e tal, eu não bebo mais cerveja há muito tempo, né? Então eu bebi mais Skol Beats. Aí bebi uns Skol Beats, ele me chamou de novo pra gente sair pra um lugar mais íntimo e tal, a gente foi. Chega lá, ele fica muito nervoso novamente. Chora bastante e tal. E eu, de novo, assim, né, entendendo. Vamos embora então, não dá. Beleza, vamos embora. A gente sai dali. E quando a gente tá passando pela a praça central ali de BH, eu falei, não, eu preciso de um banheiro. Eu entrei no banheiro químico. Tô no banheiro químico, de repente escuto um barulhada de briga e tal. E quando eu saio, ele tá apanhando de 4 pessoas. Eu entro na frente, falo que ele é meu namorado, não sei o que, e aquela confusão toda, tento ajudar, ele nervoso, ele acaba até me dando um empurrão assim, que sai da minha frente, não sei o que. Não ia aguentar, mas estava tentando lá ainda lá brigar. Consigo tirar ele dali. Aí ele vai pra um. A gente tenta ficar conversando e fala, não, você tem que ir embora, que não sei o que. Foi umas 2 horas de tentativa de eu fazer ele entender que ele tinha que ir embora, porque senão ele ia tomar um couro, né? E eu tava tentando ali ser gentil, porque eu não poderia deixá-lo ali no centro. Na minha cabeça era o quê? Eu não posso deixar ele aqui no centro, porque a família dele sabe que ele saiu pra encontrar comigo. E do nada o cara aparece todo machucado depois, ou morto, sei lá, porque ele ia morrer, que quem bateu nele foi morador de rua. E o cara foi pra cima dele com uma pedra enorme na mão e eu entrei na frente pra tentar defendê-lo. Então, tipo assim, se ele ficasse ali e ele voltasse lá, ia acontecer isso. E eu tentando convencê-lo a não ficar. Por fim, eu perdi a paciência, eu larguei ele lá falando lá, fui, atravessei a rua, fiquei parado lá perto de uma base da polícia, ele vai me liga e pergunta pra mim, onde que você tá? Que eu tava tentando te seguir aqui e você sumiu. Eu falei assim, não, eu tô aqui na base da polícia aqui, ué. Aí ele, mas por quê? Eu falei assim, porque se você for lá brigar com os caras, pelo menos eu tô aqui pra reconhecer o corpo, né? Ele, nossa, você é doida. Aí, beleza, então vambora junto com você e tal. Aí eu queria tirá-lo da área central ali. Aí, beleza, ele foi, pegou, veio, nós fomos embora, ele me trouxe, nós viemos embora de metrô e tal, pegamos, ele chegou aqui, pegou um Uber pra casa dele, que o bairro dele é bem distante daqui. E foi passando os dias, a gente continuava tendo contato todos os dias, a gente conversava todos os dias, mensagem, não sei o que, aquela coisa bem adolescente, né? A gente tava bem adolescente assim. Só que muitas pessoas estão comentando, ele me falava isso, que muitas pessoas começavam a falar com ele que ele tava parecendo namorado, que ele tava rápido demais, que ele não poderia tá envolvendo com uma nova pessoa agora, tá. E eu tentando mostrar pra ele que eu não estava querendo namorar. Eu tô sozinha já tem bastante tempo. Eu, sinceramente, nem gosto dos outros dentro da minha casa. Eu gosto de ter meu espaço, deixar minhas bagunças do jeito que eu quero, igual aqui. Tô dentro do meu ateliê, tá vendo? Minhas coisas ali. Ali tem umas caixas de coisas que chegou. Tá tudo ali parado ainda pra mim resolver. Tem aqui uns rolos de adesivo. Eu gosto de ter minhas coisas do meu jeito, entendeu? Eu não gosto de ninguém falando comigo, você não pode deixar desse jeito, tá. Então, o meu espaço é meu espaço. Então, eu não tô à procura de ninguém. Tava bacana pra caramba sair, beijar na boca e tudo? Tava. Mas era só isso. Beleza.
Aí, nenhuma dessas vezes que a gente ficava conversando tanto, e todos os dias eu percebia que ele bebia muito. Eu comecei a falar muito isso pra ele. Eu falava, eu acho que você bebe muito, eu acho que você tá caminhando pra um alcoolismo, porque você não deixa de beber nenhum dia, você bebe de manhã, então você tem que tomar cuidado. Eu acho que eu tava sendo muito chata falando isso pra ele, mas eu tava tendo percepção e eu tava tentando ver se ele teria a autopercepção dele mesmo. E começou, e ele tinha umas coisas que me deixavam assim com uns alerta ligado. Por quê? Essa parte da bebida dele me deixava com alerta ligado. Um dia nós fomos numa festa na casa de uma amiga minha. Chegando lá, era só casal, parente dessa amiga minha. E eu e ele e minha amiga, que eram as pessoas solteiras. Aí teve uma hora que ele desceu lá pra rua, falou que ia embora, que não sei o quê, porque não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, como assim? Aí ele pegou e falou assim, não sei o que vai acontecer com as pessoas lá em cima. Eu falei, mas você tá me desrespeitando dessa forma, ele, todo mundo é casado. Como que você acha que pode ter alguma coisa? Aí ele pegou e falou que queria ir embora. Eu falei, beleza, então. E ele falou, mas minha carteira tá na sua casa, vamos subir lá pra pegar. E eu acho que a intenção dele era o quê? Falar que ia embora. Eu falava, não, vamos não, então vamos embora nós dois pra minha casa, beleza. Só que eu não tenho essa... eu não deixo as pessoas me manipular nesse nível. Então, o que aconteceu? Eu falei, então beleza, vamos lá pegar sua carteira. Ele, meu celular tá descarregado, não tem como não chamar o Uber. Eu falei, me dá ele aqui que eu vou carregar ele um pouquinho aqui na casa da menina aqui e daqui a pouco a gente vai. Pus o telefone dele na carga, continuamos lá sentada lá e eu fiquei super séria. Evitei até de ir no banheiro sozinha, porque eu não sei... Como ele me contava muita história, assim, de coisas que já tinham acontecido no casamento dele, que ele em algumas festas brigava, não sei o quê. E esse trem me deixava meio que a orelha em pé. Falei, não vou causar uma situação na festa de aniversário de uma pessoa e, né... Então, fiquei mais sentada lá e tal. Na hora que deu um horário, eu falei com ele, seu celular tá carregado, você quer ir embora? Ele, não, vou esperar você e tal. Quando chegou na minha casa, 3 horas da manhã, ele fala, vou embora. Aí eu falei, pelo amor de Deus, Senhor, o que eu tô arrumando pra minha cabeça? Aí eu peguei, fui sentei lá, fiquei conversando com ele um pouco, tomei um café, 3 horas da manhã. Fui fumar um cigarro. Falei com ele, que hora que você vai embora? Ele, não sei. Eu falei assim, deixa eu te falar um negócio. Você mora dentro da casa da sua avó, que é uma pessoa idosa. Você vai chegar lá mais de 3 horas da manhã, vai dar um susto na sua avó, porque vai achar que aconteceu alguma coisa que você tá chegando lá de madrugada. Eu acho desnecessário você fazer isso. Mas se você quiser ir embora, acho melhor você ir embora agora, porque eu também tenho que dormir, né? Que a pessoa ficou sentada lá, não sabe falar o que fazia. Aí ele, do nada, eu acho que você tem razão, porque eu vou chegar tarde, né? Eu, beleza, então vamos dormir? Aí ele foi, nossa, mas você nem pediu pra mim ficar, nem forçou pra mim ficar. Tipo assim, eu acho que a intenção dele era que eu forçasse ele ficar. Eu falei assim, não posso fazer isso não, hein? Como é que eu vou forçar uma pessoa a ficar dentro da minha casa? Isso é cárcere privado? Isso é crime, você não sabia disso não? Levei na brincadeira, beleza. Mas é uma coisa que acendeu um alerta em mim. Aliás, já tinha acendido um alerta no dia da briga lá no carnaval. Por quê? Toda vez que comenta dessa briga, ele fala que não lembra o que aconteceu. Que ele foi fazer... Ele não entrou dentro do banheiro químico pra fazer xixi, fez do lado de fora, os caras, morador de rua, bateu nele. Mas ele sabe disso porque eu falo, que ele fala comigo que não lembra. Depois teve esse negócio dessa situação que parecia um ciúme, não sei o que era aquilo, de querer ir embora, de forçar uma barra. Também não deu certo, mas me deixou com a orelha em pé. Aí teve uma vez que a gente foi num pagode. A gente não. Ele estava num pagode num sábado. Ele foi me mandou mensagem falando que estava nesse pagode e que ele ia vir pra minha casa à noite. Eu, beleza. Aí do nada ele falou assim, duvido que você vem aqui. Eu falei, vou. Fui lá pro pagode. Eu tinha uns 10 minutos que eu tava nesse pagode, junto com ele. Ele foi e falou de uma pessoa que tava lá, que ele conhecia do bairro dele, lá onde ele morava com a esposa dele, que não gostava dessa pessoa, que se a pessoa ficasse olhando pra cara dele, ele ia dar um soco na cara da pessoa. Eu fiquei meio com medo, eu falei, meu Deus do céu, só falta ter briga aqui de novo, não sei o quê. Aí ele falou, vambora. Tinha uns 10, 15 minutos que eu tava no pagode. Eu, bora, vambora. Eu achei melhor vir embora, por quê? Se arrumasse uma briga lá, como que eu ia fazer, né? Só eu e ele. Achei melhor vir embora. Viemos embora. Outro alerta que ficou ligado. Falei, véi, isso aí é um negócio que... Talvez eu não possa ficar saindo tanto com a pessoa, porque se a pessoa bebe e descontrola e briga, né? É um negócio que me traz medo. Eu moro dentro de uma comunidade. Aqui eu nem chamava ele pra sair muito, não. Quando ia nos barzinhos mais, assim, melhorzinho que tem aqui no bairro. Pra evitar esse tipo de coisa, nos barzinhos que não era muito cheio, pra não ter briga. Esse trem era um negócio que ficava batendo na minha cabeça. Foi seguindo, né, o processo, tudo. Aí quando foi
final de abril, sei lá, já tinha passado meu aniversário, não... Teve uma festinha na minha casa, eu não convidei ele, mas ele ficou... Foi pro pagode, bebeu pra caramba, ficou me mandando mensagem, vem pra cá, que não sei o quê. Tentando me tirar da onde que eu tava, junto com a minha família e tal, porque eu não tinha convidado ele, não sei se isso fez um... Sei lá, se ele sentiu assim. Mas é porque eu não me senti confortável de chamar ele pra estar aqui junto, já que ele tinha falado que não tinha ficado confortável no aniversário da minha amiga. Então eu falei assim, eu não posso chamar ele de novo Porque ele falou assim, eu não quero estar nos lugares aonde que eu não desejo. Então, igual foi no meu casamento. Eu não chamei ele pro meu aniversário. Ele ia estar no meio de pessoas que eu conheço, eu ia ter que estar dando atenção para as pessoas que eu conheço. Então, achei melhor não ir. Aí todo mundo ficou achando assim, ele tá te mandando mensagem, você vai acabar largando todo mundo que vai. Eu falei, não. E ele ficou lá, bebeu pra caramba, mandou mensagem e me ligou de vídeo depois e tal, chapadão. Aí no outro dia eu falei com ele de novo, você bebe demais, toma cuidado, não sei o quê. Nesse meio tempo ele estava sem carro, porque nessa separação dele, o carro tinha ficado com a esposa, e ele estava arrumando os papéis lá pra ele pegar a parte, comprar a parte dela e ficar com o carro. Aí aconteceu que pegou o carro, beleza, começou a trabalhar no carro de Uber. Ele tem um serviço, né, que ele trabalha. E ele chega umas 3, 4 horas da tarde e depois desse horário ele tava fazendo Uber. Beleza. Aí ele começou a ficar mais distante, assim, ia pros pagodes tudo sozinho, não me chamava mais, não sei o quê. E eu tava percebendo isso. Ele passava aqui às vezes pelo meu bairro, passava rapidinho na minha casa, tava, hoje eu tenho no pagode, hoje eu tenho que fazer não sei o quê. Era um negócio que já estava me incomodando. Porque tava parecendo que eu era tipo um caminhozinho assim, só de, vem cá, vamos te dar um beijo, vem cá, vamos, né, fazer alguma coisa. Que também já estava me incomodando porque ele não é uma pessoa que, né, sexualmente falando, é bacana. Não vou expor aqui também, né, como que é, mas assim, tem que fazer um tratamento, tem que, né, de tomar um remédio. Desse tempo, período todo que a gente estava junto, só teve uma vez que foi legal porque teve um remédio envolvido. Então, é uma pessoa que precisa mesmo de tomar um remédio e pra ver se, né. Mas eu tava me sentindo incomodada com aquilo. Falei, pô, não saio mais. Não, não tem, né? O que a gente tá buscando ali em ficar com alguém. Ele percebeu que eu tava meio estranha. Foi depois que saiu daqui da minha casa, me perguntou o que tinha acontecido. Falei com ele que eu tava me sentindo desconfortável. Tava parecendo que era um drive-thru, né? Que passa aqui rapidinho. Aí ele pegou e falou, ficou chateado e tal, que não é assim, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, quando foi na segunda-feira, aquilo me deixou muito incomodada eu ter falado aquilo. Eu falei, pô, agora o cara vai ficar achando que eu tô cobrando igual namorada, que não sei o que. Tentei falar com ele, e aí ele falou, hoje não dá pra ir aí. Aí na terça também não. Aí na quarta eu tava no médico que era bem próximo. Bem próximo não, né? É mais próximo do bairro onde que ele mora. Comentei com ele, falei se eu poderia passar lá. Ele falou que poderia, eu fui. Aí conversei com ele. Aí ele foi e falou comigo assim, eu falei assim, meu filho, se eu respiro, você fala que eu tô querendo namorar. Eu não estou querendo namorar. Aí eu falei tudo pra ele que eu tinha aqui, eu tô com 49 anos. Ele tem 42, não é novinho também não. Falei com ele tudo que eu, né, tava pensando. E falei com ele, eu te deixei desconfortável por ter feito uma cobrança que não era devida. Porque se você não é meu namorado, não é nada meu, eu não tenho que fazer essa cobrança. Eu só tenho que te cortar e falar assim, não, pra mim não é mais aceitável você ficar vindo na minha casa, né? Aí ele falou assim, porque eu achei também que você fez uma cobrança mesmo e tal, eu também não quero ficar com esse negócio de ficar todo dia, que não sei o quê. Achei que você ficou muito desesperada, né, querendo se explicar, né. Aquela fala dele me deixou, assim, pensativa no mesmo dia, lá junto com ele, achando assim, falei assim, véi, eu tô sendo muito vacilona, porque eu tô demonstrando pra ele como se eu tivesse desesperada, né. E eu fiquei puta comigo. Falei assim, que trouxa que eu sou, né, de ficar... Eu fui tentar me explicar e ele ainda ficou se sentindo confortável, assim, tipo, nossa, desesperada vindo atrás de mim. Isso é um tipo de coisa que eu já convivi com pessoa narcisista, que eu sei que pessoa narcisista o alimento dela é esse desespero, é esse negócio, né, da pessoa estar atrás e eu vou e me calo, e aí a pessoa corre atrás e chora e tal. Aquilo ali me deixou... Eu já tava vindo com esses pontos que eu também achava que era mais de pessoa narcisista, manipuladora, assim, e aquilo ali me pegou. Beleza, me levou no ponto de ônibus, aí ele, vou te levar no salão, eu falei, não precisa, tal.
Ah, não. Antes dessa confusão toda de eu ter feito essa cobrança com ele, o que que acontece? A gente tava ficando sem se falar desde o meu aniversário e tal. Aí o que acontece? Teve um domingo, acho que já era umas 10 horas da noite. Ele me liga de chamada de vídeo, coisa que ele nem fazia. Aí ele falou assim: Nossa, tava querendo chamar pra comer alguma coisa. Eu, pode vir. Fui arrumar tal. A Valentina, minha filha, vai e fala assim: Ah, mãe, mas por que que fulano tá vindo aqui tão tarde assim? Aí eu, tarde? Aí eu olhei assim, já era 11 horas. Falei, nu, é 11 horas, né? Aí eu falei, não sei. Me ligou, falou que queria comer alguma coisa comigo. Aí, beleza, saímos. Fomos em 2 locais diferentes aqui no meu bairro aqui. Ele bebeu uma cerveja num lugar, uma cerveja no outro. Mas ele já estava tonto. Quando ele veio me deixar na porta da minha casa, já era quase 1 hora da manhã. Eu peguei e falei com ele assim: Você não quer dormir aqui, não? Porque eu tô achando que você não tá bom pra dirigir, não. Ele mora do outro lado da cidade de Belo Horizonte. Totalmente do outro lado. Dá mais de meia hora de carro. Aí ele pegou e falou assim: Não, eu tô acostumado, não tem problema não, beleza. Eu falei, tá bom. Eu percebi que ele, de novo, eu ainda falei com ele de novo. Falei com ele 2 vezes. Quer dormir aqui? Eu acho melhor, tal. Não vou dormir não. Beleza. Saiu de carro. Passa uns 20 minutos e vai e me liga. Nem 20 minutos, eu acho. Não, bati o carro, que não sei o que e tal. Eu falei, aonde, filho? Aí ele pegou e me falou que era na Avenida Teresa Cristina, aqui, que é perto da minha casa. Eu fui lá ajudá-lo, né? Porque tava muito desesperado, tava mais próximo da minha casa, era de madrugada. Desci rapidamente, fui lá. Cheguei lá, aí tinha arregaçado o carro. Não que tinha ficado totalmente destruído de batida, mas a suspensão tinha quebrado. Negócio feio. Tinha um rapaz lá junto com ele que viu a batida na hora, falou que ele bateu fortemente na mureta do, do rio, né? Quase que capota e cai dentro do rio ainda. Aí, beleza, eu fiquei lá, e aí ele ligou pra irmã dele, quando eu não conhecia a irmã dele, aí eu fiquei conhecendo nessa oportunidade a irmã dele. Fomos levar ele pra unidade de saúde. O cunhado dele ficou lá pra pedir o reboque e tal do carro e tal. Então ele ficou um tempão sem carro, porque tinha batido o carro. Tinha pegado o carro, tinha 2, 3 semanas, e bateu o carro, arregaçou o carro. Eu sei que essa bebidinha dele custou 4.500 de conserto do carro. Então, quando eu fui lá na casa dele depois tentar me explicar, por causa que eu tinha deixado ele desconfortável, ele tava sem carro. Aí ele foi me levar no ponto de ônibus pra me pegar o ônibus pra me vir embora pra minha casa. Ficamos conversando, brincando, zoando e tal. Beleza, tá tudo resolvido entre a gente. Quando o ônibus tá vindo, ele vai falar assim: Eu quero ficar mais descolado. Eu não quero ficar grudado com ninguém. Então, cada dia que passa, eu não quero mais ter contato. Eu, beleza. Falei, isso é hora de você me falar isso, ainda ri assim, entrei dentro do ônibus e fui embora. E no outro dia eu falei assim, nossa, velho, que eu sou uma otária. Fiquei pensando nisso, sou uma otária aqui, né? Fui lá tentar me explicar e ainda no final ele vai dar um corte desse, beleza. Quando foi à noite, um dia depois disso, ele vai me liga e fala assim, tô indo aí perto da sua casa aí. Eu falei, beleza, se quiser passar, pode passar. Ele passou, resolveu o que ele tinha que resolver, eu fui junto com ele e tal. Despedimos no ponto de ônibus, ele foi embora. E eu não fiquei mais mandando mensagem, nem nada, nem conversando, nem nada. Aí se passou sexta, sábado, domingo, segunda, sei lá. Aí numa terça-feira eu vi que tinha uma mensagem dele, mas eu já tava chegando perto da academia. E ele falou, tô aqui no seu bairro, não sei o quê. Mas acabou que você não me respondeu, agora eu já tô indo embora. Eu tô na academia. Ele, não, acabei de passar perto da academia. Aí, beleza, ficou nisso mesmo. Não falamos mais. Isso era uma terça. Na quarta, eu chego do serviço 2 horas, eu gosto de deitar e dar uma dormida. Dormi, tive um sonho, que no sonho eu tava numa chamada de vídeo com ele. E o pai dele aparece pra mim não. O pai dele aparece, entra na chamada de vídeo e fala comigo, fala com ele assim, preciso falar com sua avó. A avó dele também já é falecido, o pai dele já é falecido. Aí ele fala, tá aí, pode entrar, pode falar com ela. O pai dele vai falar na ligação assim, não, mas eu preciso que ela desligue. Aí ele fala assim, não, mas não precisa dela desligar, você pode falar com a minha avó sem ela precisar desligar. E eu vou e falo, não, eu tô tentando desligar aqui, mas eu não tô conseguindo. Tô apertando os botões tudo aqui, tô te mostrando, tô apertando os botões tudo. Parecia que era como se ele estivesse vendo eu mexendo nos botões e eu tava aqui, tô apertando os botões tudo e não consigo desligar. O pai dele vira e fala pra avó dele, se ela não desligar, não tem como a gente falar. A avó dele vai e fala assim, não, a ligação dela não depende a nossa ligação não depende da dela, não precisa dela desligar. Quando a avó dele fala isso, eu acho o botão que dá pra me desligar. Eu falo, não, já achei onde que desliga.
Até hoje, quando eu falo sobre esse sonho, é como se eu estivesse escutando a voz do pai dele. Uma voz bem forte, assim, fala assim: menina, não precisa desligar. Eu que apertei o botão errado. Eu falo, já achei o botão. E quando eu aperto, assim, eu só escuto o pai dele falando, não precisa, e eu aperto o botão e o telefone reinicia. Aí, nesse mesmo dia, eu mandei mensagem pra irmã dele, que ela é mais espiritualizada, tal, e ela é psicóloga. Contei pra ela o sonho, a gente ficou tentando entender o que tava falando aquilo, o que era uma mensagem aquilo, se era pra mim, se era pra ele, quem que tinha que desligar. Me deu um hiperfoco nesse sonho, eu fiquei uns 3 dias só pesquisando sobre sonhos, sobre pessoas falecidas e não sei o quê. E eu entendi que o pai dele não estava agradando dessa ligação minha com ele e que queria que eu desligasse dele. E eu fiquei com isso na cabeça. Aí acontece de novo, uma vez dele vir aqui no bairro, ele fica nesse negócio de Uber dele, então aí ele falou que estava passando aqui por perto, mas aí eu também não vi a mensagem, vi umas 2, 3 horas depois. E aí eu falei, não tô aqui. Aí no outro dia eu falei, você quer saber? Vou falar com ele, que quando ele passar aqui, ele não precisa de ficar me falando, né? Aí eu fui, mandei uma mensagem pra ele não ouviu. Aí, mandei no mesmo dia à noite. Quando foi no outro dia de manhã, eu paguei esse áudio, porque eu vi que ele tinha aberto, mas não tinha escutado. Aí só mandei escrito assim, como você abriu a mensagem e não escutou o áudio, basicamente era falando pra você, quando você passar aqui pelo bairro, você não precisa ficar me dando informação que você tá passando aqui pelo bairro. Porque se eu ver você, eu vou ficar chateada, alguma coisa. Nada disso. Você já tem costume de fazer esse caminho aqui, então, beleza, eu não tenho que ficar chateada de nada, tal. Ele, desculpa, é porque eu tava num lugar barulhento, não sei o quê. E ele era uma pessoa que falava assim, eu não fico na rua depois de meia-noite. Isso era 2h30 da manhã que ele tinha visto a mensagem, então eu falei assim, tudo mudou, eu entrei trabalhando de UBT mais tarde, pensei nessa coisa. Aí ele falou, não, eu tava num lugar barulhento e não dava pra mim escutar o áudio, acabou que depois eu esqueci. Eu, não, mas beleza, mas era só isso que eu queria te falar. Aí ele falou assim, eu tava com ele trabalha num lugar que faz blusas, essas camisas estampadas, sei lá como é que chama isso, sublimação. Aí tem os meninos da escola onde eu trabalho, fizeram um pedido com ele, então a gente tá nesse negócio de ficar conversando sobre esse negócio da blusa, quando que vai ser, resolvendo as coisas, né? Aí ele falou assim, na terça-feira eu vou passar aí na sua casa aí pra gente conversar, que não sei o que e tal, e é bom que a gente resolve aí esse negócio da camisa e tal. Quando foi na terça-feira, eu cheguei do trabalho. Aliás, na segunda-feira ele fez uma chamada de aviso comigo, perguntou como é que tava a vida, como é que tava as coisas e tal, e falou que ia passar aqui na terça-feira. Por quê? Porque na terça-feira ele ia pegar o carro dele de volta, então aí ele ia passar aqui. E eu cheguei do trabalho, falei com ele, se você for passar aqui, me avise antes de você chegar no bairro, porque às vezes eu não estou com o telefone na mão e eu não vejo. Ele viu, não me respondeu, não passou, não perguntei. Aí quando foi numa quinta-feira, ele foi e falou assim, tá passando aí pelo seu bairro, mas também não vi. Também não rendi. Beleza, aí passou o final de semana todo. Quando foi na terça-feira da semana passada, hoje eu estou no dia 14, um dia depois do jogo do Brasil, na Copa. Mas foi na semana passada, eu acho que era dia 3 de junho, mais ou menos, assim. Eu tava procurando uma foto no rolo, esses negócios da nuvem aí do celular. Achei uma foto dele super antiga, da época lá de quando eu conheci ele. Fui e mandei pra ele, né? A gente já não se falava há alguns dias, mandei pra ele. Ele, não, que doido, essa é velha demais, não sei o que e tal. Mas eu tô precisando de falar com você na humildade. Aí é que vem, né, a confusão. A confusão não, né? O que aconteceu? Aí eu, pode falar, ué. Não, mas eu acho que eu prefiro falar com você pessoalmente. Falei, você vai me deixar curiosa a essa hora da noite? Aí ele pegou e falou assim, não, é porque eu só quero te falar uma coisa pra depois você não falar que eu fui falso. Aí eu já, puf, né? Tá namorando? Já, ué. Porque a pessoa quer falar com você pessoalmente, aí ele, nossa, você foi direto no ponto. Falei, costume, já sei como é que funciona. Aí ele, então, eu conheci uma pessoa que não sei o que, eu falei, mas do nada, assim, até 2 semanas atrás, você não queria nem namorar, não queria nem falar do assunto. Isso era uma terça, ele falou, você conheceu uma pessoa na sexta-feira e bateu demais, que não sei o que, e agora eu tô namorando. Ele conheceu na sexta e isso era numa terça. Eu, não, que estranho, o que aconteceu pra você resolver se namorar? Ele é porque eu queria uma pessoa mais parecida comigo. Aí eu, parecida como? Eu vou ver se eu consigo colocar o texto nesse vídeo aqui, porque quando a gente lê, eu acho que é mais impactante. Aí ele foi escrever assim, parecida comigo, branca, cruzeirense,
macumbeira e maconheira. Eu, uou! Falei, nossa, sabe quando você fica sem palavras assim? Eu falei, que estranho, né? Ele, eu já tinha te falado isso, que não sei o que, começou a falar como se eu já tivesse me falado que queria uma menina assim. Eu falei assim, não, você nunca me falou dessa conversa. Eu não lembro dessa conversa. Mas fiquei muito decepcionada, falei com ele, fiquei chateada, não sei o que e tal. Aí encerrei a conversa. Aí quando foi mais tarde, ele, nesse mesmo dia, ele vai me mandar mensagem assim, não sei nem o que dizer pra você, só me desculpa. Eu falei assim, não diga nada. Eu tô desculpado. Pronto. Aí falei também com ele assim, aliás, antes disso eu tinha falado com ele, ele ficou me pedindo desculpa demais, eu peguei e falei assim, ó, você sabe que eu sou uma pessoa que eu não gosto de desculpa, porque eu acho que quem pede desculpa demais é porque erra demais. Então, eu não tô afim de desculpa. Aí, beleza, passou. E aí, no outro dia, eu fiquei magoadíssima. Nossa, aquilo doeu profundamente, porque, tipo assim, era uma situação que ele não precisava de ter me falado. Ele não mora nesse bairro, eu não ia ficar sabendo, eu não ia ver. Então, pra mim, eu acho que foi, tipo, crueldade da parte dele falar que queria uma pessoa branca, né, macumbeira, maconheira. Pra mim foi crueldade, não precisava de ter falado isso. Um tipo de coisa que não se fala com uma pessoa preta. Aí, no outro dia, eu comentei com a irmã dele ficou, assim, eu sei que ela é irmã dele, mas ela foi muito cuidadosa em conversar comigo e me dar um certo apoio e tal. Só que eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa que sofre horrores, que fica, né, chorando horrores por coisas, não. Chorei naquele dia, fiquei bem decepcionada. Meu pai, há muitos anos atrás, meu pai hoje é falecido, um dia falou comigo assim, se você termina com alguém e fica 2 semanas sofrendo por causa dessa pessoa, sabe que você está sofrendo sozinha. O homem geralmente sofre 2 dias e já pula pra outra coisa. Eu nem lembro mais que você existe. Então, e eu pus isso na minha cabeça, então eu não sou. Todo mundo fala comigo que eu não amo ninguém, mas é porque eu não fico sofrendo por causa de ninguém. Então, vida que segue. Mandei uma mensagem pra ele depois no outro dia, falando com ele assim que eu fiquei decepcionada. Não esperava que a nossa amizade, que a gente realmente tinha uma amizade de mais de 20 anos, terminasse dessa forma. E que eu tava ensinando pra ele mais uma coisa. Tem coisa que a gente não diz pra pessoas negras, principalmente ele vindo, tendo filhos dentro do mesmo colorismo, porque ele foi casado 18 anos com uma pessoa negra que tem, e ele é branco e os filhos dele são pardos. Então, tipo assim, eu falei assim, você tendo filhos dentro do mesmo colorismo, é muito triste um dia você ter que enxugar a lágrima de um filho seu por causa de racismo. Aí ele foi, pegou e falou assim, você sabe que não era isso que eu queria falar, que não sei o que tem, você levou pro outro lado. Respondeu assim, mas o que ele ficou puto foi o quê? Que eu tinha mandado uma mensagem pra empresa dele, pedindo pra não ser mais atendida por ele. E o patrão dele chamou a atenção dele, ele foi, pegou o patrão dele, xingou ele pra caramba, tá. Então, a mensagem que ele queria me dar naquele dia é que ele tava puto porque eu tinha pedido pra empresa dele não deixar mais ele me atender. Mas como que eu ia deixar ele me atender com essa falta de... Não tava confortável mais de falar com ele, eu não queria mais falar com ele. Então, como que eu ia ficar tratando de um serviço como se nada tivesse acontecido, sendo que eu estava sentida? E não tem como mesmo voltar. Aí, beleza. Ele só falou isso, eu só respondi, não falei nada, só pedi pra ser trocado. Não respondi mais, não conversamos mais e acabou nisso. E o que pra mim ficou nisso aí é o seguinte, que o que me deixou mais triste é quando eu falo que a rejeição tem cor. A rejeição tem cor, sim. E não foi a primeira vez que ele me rejeitou por causa de cor. Por causa, eu acho, de idade, porque ele se acha muito mais novo. É uma pessoa totalmente imatura, precisa muito aprender na vida e ele vai quebrar muita cara pra aprender na vida. E, infelizmente, sim. Ele é uma pessoa muito bacana, muito legal, mas que foi totalmente escroto, covarde, pra mim foi. Covarde de ter feito o que fez. As pessoas que conheceram ele aqui no bairro, que ficaram encantadas com eles, todo mundo já sabe disso. Meus filhos que tinham ficado apaixonados com ele, ficaram totalmente decepcionados por causa do que ele fez. Então, assim, e pra ele a vida que segue. E o que eu entendo disso? Que é ele tem muitos traços narcisistas. Então, assim, eu não posso falar que é porque eu não sou especialista na área, mas ele tem muitos traços narcisistas, vida que segue, normal. Tipo lá, sei lá, tirou a foto dele, não sei se ele me bloqueou, se ele tirou meu número do celular dele, que é uma das coisas que as pessoas... Eu já convivi com pessoa narcisista mesmo, assim, que faz também, por quê? Porque aí faz com que a vítima fique desesperada atrás dele, você me bloqueou, não sei o que, eu pra mim caguei, olhei e vi que não tem, pra mim tá tudo normal. E agora, vamos lá, né, vida que segue,
Vamos ver o que vai acontecer. Tô esperando agora só as camisas ficarem prontas pra me pegar e encerrar esse capítulo na minha vida, né? E seguir, porque, tipo assim, nos dias eu fiquei mais chateada de pensar assim, nossa, a mulher negra é nunca escolhida pra nada. A gente vem sempre sendo a última a ser escolhida em tudo. Só que o que pra mim deixou mais claro, assim, é que não é... Eu desapeguei desse negócio de ser porque foi a mulher negra. Eu coloquei que, assim, a pessoa como é ruim. Porque eu me doei, eu tava quieta no meu canto em fevereiro, vivendo minha vida felizmente, tranquila. Ele vem cá, vomita aquele tanto de problema que ele tava. Eu tento ajudá-lo, tento coisa, né? Dando meu melhor, meu coração, tudo, meu melhor. E a pessoa se retribui com uma forma covarde dessa, porque ele fez foi pra me deixar mal. Tipo assim, agora eu arrumei outra pessoa, agora eu tô namorando, né? E ele não precisava de ter feito isso porque ele mora longe de mim. Então eu não ia nem ficar sabendo. Então, pra mim, assim, a pessoa só dá aquilo que tem. E pra mim, ele só tem maldade. Porque aí eu fui pensando muitas coisas que ele falava do casamento dele. Então, pra mim, assim, ele é uma pessoa que distribui maldades. Distribui coisas ruins. Ele demonstra um perfil super adorável, super príncipe. Eu chamava ele de príncipe, mas no fundo ele não é. Ele é o monstro. É o monstro da historinha do Chapeuzinho Vermelho, lá, o lobo mau, sei lá como é que é. E agora vamos lá, né? Vida que segue. Quero agora continuar fazendo os vídeos contando as coisas, algumas histórias da minha vida. Eu tenho bastante histórias interessantes. Essa não é tão interessante, mas assim, eu tinha que colocar porque isso é uma forma de me libertar. E é isso, vida que segue. Beijinho, até o próximo.